Olá, boa tarde a todos. Como vocês estão? Eu estava com saudade de todos vocês. Tanto tempo a gente se vê. Amanhã faria uma semana a gente sem se encontrar, né? Mas foi bom que a gente teve a oportunidade para descansar um pouco, para relaxar. A gente estava vindo de uma rotina aí com vários dias sem folga, né? Sem aproveitar os feriados. Então a gente teve essa oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado. Vamos lá. A gente está aí na última semana, antes de a gente iniciar as avaliações. Então, são os últimos assuntos que a gente vai ver aí durante esse período. Então, já relembro para vocês, na oportunidade que vocês tiverem para estudar, estudem, revejam as atividades, revejam as correções, que nas correções a PRO tem a oportunidade de entender melhor o assunto junto com vocês. Então, façam isso, tá certo? Vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Eu vou iniciar com a correção da atividade de geografia. Em geografia, a gente viu falando sobre o Conselho de Educação Municipal, ou sobre os conselhos municipais, que nada mais são do que os grupos formados, que é inclusive a resposta da segunda questão. Os grupos formados por pessoas que compõem não só a representação, então, política, mas tem também a representação da população. Ou seja, nós, enquanto comunidades, nós participamos também desse conselho municipal para que a gente também tenha possibilidade de votação, de tomada de decisão. Então, existem conselhos municipais, seja na área da saúde, na área da educação, na área ambiental, em diversas áreas, em que existem pessoas representantes, então, políticos, mas também nós da comunidade, tá certo? Então, é basicamente isso que são os representantes municipais, e eles têm, então, a função de fiscalizar as obras, para onde vai, então, o dinheiro público, o que se deve fazer referente ao dinheiro público, é isso que os conselhos municipais fazem, tá certo? Aqui, então, a primeira questão está falando que possivelmente aquela imagem, então, do livro são pessoas, então, que estão conversando sobre os conselhos municipais, o que eles devem fazer. E aí, na terceira questão, está perguntando, né? Se tem conselho aqui no nosso município. Em Juazeiro do Norte, tem Conselho Municipal de Educação. Como a gente teve troca de prefeito recentemente, então, em março desse ano, teve a necessidade de se refazer a estrutura do conselho. Então, novas pessoas entraram para o conselho municipal, tá certo? Mas no nosso município tem Conselho Municipal de Educação, sim. Aí a quarta questão pergunta quais seriam, então, os conselhos mais importantes para vocês. A PRO colocou aqui que seria educação e saúde, na minha opinião, pois são áreas extremamente importantes que precisam de investimento, precisam, então, de se pensar em atividades voltadas para a educação, para a saúde, principalmente nesse tempo de pandemia também, a gente precisa estar investindo em conselhos voltados para essas áreas, pois são áreas importantes e que atendem, querendo ou não, a toda a população. Tá certo? Vamos lá para a educação ambiental. Falando então ainda sobre sociedade, falando então ainda sobre a importância de a gente estar envolvido em todas as questões sociais. A gente viu aí, não só nessa imagem, mas também como no vídeo, esse vídeo realmente choca muito, porque a forma como existem a derrubada, né, das nossas matas é extremamente grave. E a gente sabe que quando tem esse tipo de ação, é óbvio que aí vai ter impactos ambientais muito fortes, sejam referente a desmatar vegetações que são preservadas, seja a questão de animais que vivem nessa região, que ou são mortos ou não tem para onde se deslocar para conseguir sobreviver. Além disso, a gente já viu a importância das plantas para o nosso meio ambiente, para a gente mesmo, elas são importantes para o processo, então, de absorção do carbono que tem, então, na nossa sociedade e liberação do oxigênio, que é o que a gente vive. Por isso que a gente tem falado que estamos, por exemplo, entrando, a gente vai entrar aí no inverno,
e o tempo está quente, né? Por que será que o tempo está quente? A gente tem que se perguntar, por que será que isso está acontecendo? Né? A gente, infelizmente, acaba desmatando as matas e, consequentemente, com isso, a gente não tem oxigênio circulando no nosso ambiente. Então, isso é uma das consequências desse desmatamento das nossas florestas e a gente precisa, de alguma forma, estar falando sobre isso. Então, a Pro aí fez algumas perguntas, que aí vai falar, né, quais são essas consequências que podem ocorrer. Então, diminuir a preservação ambiental, aumenta a poluição, tem a extinção de animais, de vegetações, aumenta o aquecimento global, tem a diminuição das terras dos indígenas também, e além disso, trazem prejuízos para a nossa saúde. Então, nesse vídeo, basicamente, tem uma coisa muito chocante, que é a questão da diversidade e a extinção de animais, que esse tipo de exploração de desmatamento pode trazer. Tá certo? Então, quando vocês verem qualquer situação, é importante que a gente faça denúncia, é importante que a gente conscientize, que a gente converse com nossos pais, com nossos tios, com nossos familiares, que são nessas ações que a gente faz que pode contribuir para que a gente tenha uma melhora na nossa vida, né? No nosso meio ambiente, tá certo? Mudando então um pouco aí de assunto, a gente vai falar um pouco sobre linguagem, sobre a forma como a gente fala, né? A gente tem aí palavras que têm o mesmo som, porém a utilização da letra final ela vai modificar. Então, por exemplo, mil e partiu. O som do final é o mesmo, mas a escrita ela ocorre de forma diferente. Tá? Já aqui, por exemplo, saiu e partiu. São verbos, eles indicam ações, então ele vai terminar com o, tá? Mil, por exemplo, é uma numeração, é um verbo, é uma ação? Não. Então ele vai terminar com L, ok? Aqui a gente tem dois objetos. Cantil, que é algo que realmente a gente não tem muito costume de falar, algumas pessoas botaram garrafa, outras coisas, mas não tem problema. Mas isso aqui, o nome desse objeto é cantil, tá? E aqui a gente tem o funil, que todo mundo conhece. Então, todos esses dois objetos vai ter o L no final, ok? Então, quando a gente vê um verbo, a gente já tem a questão que a sonoridade vai ser a mesma, vai terminar, então, com U. Acentuação das paroxítonas. A gente já viu sobre esse assunto de oxítona, paroxítona. Então, paroxítona, né? Que é a segunda sílaba, ok? Então, a gente tem aqui as que são acentuadas, terminada em ão. Todas as palavras terminadas em ão, sejam oxítonas ou paroxítonas, elas serão acentuadas, tá certo? No caso das paroxítonas, elas são acentuadas. As oxítonas, que terminam com ão, são, então, acentuadas, ok? Palavras terminadas com L. Então, as oxítonas, elas não são acentuadas, já as paroxítonas são acentuadas. Aqui, palavras terminadas com R. As oxítonas, elas não são acentuadas, já as paroxítonas, elas são acentuadas. Palavras terminadas com is, então, as oxítonas, elas não são acentuadas, já as paroxítonas são acentuadas. Então, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas com is, L, R e ão. Aí, aqui, quais são as palavras que a gente, então, vai acentuar? Amigo aqui, ó. A gente, então, tem oxítona, paroxítona, não tem nenhuma regra aqui que indique que elas precisam ser acentuadas. Tratando de paroxítonas, o mi, por exemplo, não tem. Não é is, não é L, não é R, não é on, tá? Órgão é acentuado, fácil é acentuado, face, terminou com E. Tem alguma dessas aqui tem a regra? Não. Fossa terminou com A. Algumas aqui referem-se à regra? Não. Túnel, aqui, ó. Palavras terminadas com L, a gente tem que acentuar a paroxítona. Caráter, ó. Palavra terminada com R. Tem que ter, então, a paroxítona acentuada. Lápis. Palavras paroxítonas terminadas com ua, a paroxítona tem que ser acentuada. Ímpar, ou R, então, in, que é o paroxítona, vai ter que ser acentuada. Aqui a gente tem um enigma, né? A Pro colocou um enigma de atividade, então, de acolhida, e propôs, então, essa atividade para a gente decifrar esse código. Então, aqui, ó, é para a gente, então, pegar as palavras
ver qual é a imagem e decifrar, então, a frase. Então, ficou: Olá, estou feliz porque você vem à festa do meu aniversário. Primeiro pedaço de bolo será para você. Beijos. Ok? Então, por hoje é só. A gente se encontra amanhã, tá certo? Deixa um beijo a todos aí. Até mais.